18 anos a gente tem feito trabalhos diversos, mas como o tema da Bienal desse ano é Notícias do Front, está dando um foco muito grande para trabalhos sociais, trabalho em contextos... trabalho em contextos difíceis, né? Socialmente, politicamente, economicamente. Então, eu acho que pesou bastante a trajetória da gente com esse foco, né? Esse trabalho pro bono, que a gente chama, que são trabalhos que a gente não tem retorno financeiro. São trabalhos que são feitos por crença, né? Militância e, assim, e doação também. E crença por o arquiteto poder acessar lugares antes não acessados e que pessoas pudessem acessar o trabalho do arquiteto. Então, nessa trajetória, a gente tem feito trabalho para povos indígenas, para a comunidade maracatu rural, movimento Boca do Lixo de Peixinhos. São vários, porque são 18 anos e a cada ano a gente tem sempre um trabalho nesse campo. O atual agora, o que a gente tem agora, a gente está trabalhando junto com o pessoal da Nação Xambá. Isso foi uma escola fruto de um concurso e dentro desse concurso a avaliação foi feita pela prefeitura, que iria receber a escola e gerir, e a comunidade, que seria quem iria usufruir desse espaço. Então, reuniões anteriores à entrega do projeto do concurso, a prefeitura fez algumas considerações e a comunidade também. Na prefeitura, as considerações eram para uma arquitetura defensiva, porque eles entendiam que a escola era sempre vulnerável a furto, roubos, depredação. Então, o padrão seriam escolas, espaços confinantes, com poucas aberturas, e que com isso, e muitas grades, e que com isso a comunidade enxergava nesses espaços locais inadequados para a experiência didática. Eles não tinham uma climatização adequada e uma iluminação adequada. Então, a proposta que a gente levou para a comunidade no concurso, e foi bem acolhida, e eu acho que decisiva para ela ser escolhida, foi justamente a gente poder interagir, fazer com que a escola se abrisse para o que está em volta, e no caso a gente tem uma particularidade, que é um rio. Então, isso é uma situação muito particular, e a escola se volta para esse rio. E outra foi de criar espaços internos de sala de aula que pudessem ser amplos e com aberturas amplas e ventilação cruzada. Como é que a gente fez isso? De um lado, a gente tem um jardim, que é o que a gente tem aqui de fundo, pergolado. Então, a gente abre as janelas para o céu e com isso garante uma ampla abertura para a entrada de luz e de vento. E na parede oposta, a gente tem uma parede porosa a partir de uma renda, simplesmente com tijolos virados. É o que a gente dispunha com os poucos recursos que a gente tinha para propor. Então, isso fez com que o ar circulasse, a pessoa de dentro da sala não se sentisse confinada e a iluminação também fosse mais adequada. Bom, primeiro, o contexto em que a escola foi inserida era um contexto de violência, mas, ao contrário desse estigma injusto que a cidade impôs ao COC, de violência pela delinquência, a violência no COC está pela bravura aguerrida de suas populações, que lutou muito para fazer parte do patrimônio urbanístico da cidade. O COC é um local que nasce dos remanescentes de uma milícia de ex-escravos. O COC acolhe uma revolta comunista nos anos 30. E o COC é um dos grandes protagonistas para a instituição em plano nacional de um programa de desenvolvimento de habitação popular e de desenvolvimento humano. Mas o COC sobreviveu a uma guerra do tráfico e, mais recentemente, a investida da especulação imobiliária sobre o seu território. Eu diria que esse contexto foi muito simbólico. Essa é uma escola que está num local muito simbólico, porque ela está num terreno onde era um local de desova dos corpos de jovens assassinados pela guerra do tráfico. E que aqui, que era um local símbolo de morte, a comunidade escolhe, não, aqui que é um símbolo de morte, a gente vai transformar num símbolo de vida. E o equipamento é a escola. E eu acho que, acima de tudo, a escola do COC é uma excelente oportunidade para se dizer às pessoas, e a aceitação dela se dá, basicamente, porque eu acho que é uma excelente oportunidade de se dizer às pessoas como fazer as coisas, como é possível realizar as coisas sem excessos de dinheiro e com compartilhamento. Aqui é um lugar onde houve uma decisão coletiva para uma escolha,
e essa decisão foi respeitada, ninguém passou por cima. Né? E a partir disso as pessoas se reconhecem nesse lugar. E hoje esse ambiente tem funções que extrapolam os seus limites de somente como escola. Né? É um local onde acolhe a comunidade para os debates, acolhe a comunidade para as campanhas, acolhe a comunidade, né, para suas decisões coletivas.